Renata, a diferença de 64, vou falar agora como professor de história. A diferença de 64 é o seguinte, que Lincoln Gordon, embaixador norte-americano, estava a serviço de John F. Kennedy, em 1959. Ele já tinha notificado os militares que Fulgêncio Batista, depois que Fidel deu golpe de Estado em Cuba, eram dois comunistas, Fulgêncio Batista e Fidel Castro. Aí começou a Revolução Cubana. Então, os ideais de Fidel, aliado com Ernesto Che Guevara, que era argentino, aquele vagabundo, eles colocaram em prática as ideias de tomar o Brasil e fazer do Brasil sede do comunismo em toda a América Latina. Então a CIA, através de Lincoln Gordon, já estava monitorando Cuba, Argentina, Colômbia, Venezuela e Bolívia. E a própria China. Na realidade, eles falam que a Guerra Fria começou na década de 80. Pelo contrário, a Guerra Fria já existia bem antes da questão aeroespacial. Na questão de Yuri Gagarin, não foi nem Gagarin. Entendeu? O primeiro piloto que foi colocado no foguete que explodiu antes de subir foi Vladimir Komarov. Vladimir Komarov. Então, quer dizer, Lincoln Gordon já notificou para Kennedy que eles queriam fazer do Brasil sede do comunismo em toda a América Latina. Então isso estourou, foi na Guerra do Vietnã. Então os militares brasileiros não esperaram ter greve ali, greve aqui, greve acolá, não. Teve a Marcha para a Família com Deus, se unindo à Igreja Evangélica, à Igreja Católica, muitos chefes de família, muitas mulheres foram para as ruas pedindo intervenção militar. E outra coisa, Castelo não esperou passar 6 dias e 24 horas. Castelo tirou o pino da granada, meu chapa, e acendeu o estopim de pólvora e fechou o Congresso Federal por tempo indeterminado. E ele sancionou o ato institucional número 2. O que é o ato número 2? Ele acabou com eleições diretas, promovendo eleições indiretas, porque até naquela época, os chefes de Estado eram nomeados por ministro ou por administradores de casas civis. No regime militar, não. Quem elegeram administradores, diferentes. O ato número 2 rezava isso aí. E caçando políticos corruptos e comunistas. E mais na frente, Emílio Garrastazu Médici, que foi comandante da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, junto com Arthur da Costa Silva, eles sancionaram o ato número 5, que já era para matar políticos comunistas e traidores das Forças Armadas Comunistas, no caso de Capitão Lamarca. Que ele treinava guerrilheiros no êxodo rural, no campo, no interior, e principalmente participou daquela guerrilha no Araguaia. Então a diferença dos militares de 64 é que eles foram mais safos. Agora de hoje, comprado pelo governo federal, Eduardo Vilas Boas, Nivaldo Rossato, da Força Aérea, Eduardo Barcelar Leal, da Marinha, ambos foram nomeados na gestão Dilma e Lula, indicados por Fernando Henrique. Só Dilma e Lula nomearam mais de 69 generais, total, somando, uns 120 generais, Fernando Henrique e vice-versa, Michel Temer e vice-versa. As diretas já foram sancionadas por Fernando Henrique Cardoso, ele era senador federal naquela época. E outra coisa, ele era guerrilheiro no Chile, estudou serviço de inteligência no Chile, no Uruguai, depois ele foi para a França, e mais ainda, Rodrigo Maia, o pai dele, César Maia, era presidente de um dos piores partidos comunistas do Brasil, que era o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro. Fez serviço de inteligência no Chile, é discípulo de Fernando Henrique, que é chamado homem da máfia do comunismo. Então, quer dizer, a estratégia dos comunistas, quando vieram do exílio, quando veio essa praga dessa anistia, em 64 era o contrário, os comunistas queriam tirar o quê? Os militares do poder. Hoje não. Hoje os patriotas e veteranos e verdadeiros intervencionistas querem tirar o quê? Os comunistas que estão nos poderes, que é mais difícil, que eles estão nos 3 poderes, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Executivo, Judiciário, Legislativo, OAB, Ministério Público, etc. e tal. Espalhado entre estados. Então, quer dizer, a estratégia dos comunistas, desses políticos, quando eles redigiram a Constituição de 1988, porque até 85 era válido o voto indireto. Naquele aquela pseudo-morte de Tancredo Neves. Na realidade, ele foi assassinado pela cúpula Sarney, Collor de Mello, Fernando Henrique. Aquilo ali foi queima de arquivo. Não foi nem teoria da conspiração, foi queima de arquivo, aquilo ali. Então, em 88, Fernando Henrique, sendo marxista, leninista, ele trouxe para o Brasil os ideais de Karl Marx, Vladimir Lenin, os ideais de Stalin, e pregou o comunismo aqui dentro, principalmente nas universidades, que ele é professor, que ele é poliglota, ele é mestre. Então, quer dizer,
Quais os ideais comunistas aqui no Brasil? Quais são as suas finalidades? Foi o que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Foi o que Stalin fez. Foi o que Lenin fez. Foi o que Mussolini fez. Foi o que Hirohito fez. Ele primeiro desarmou toda a população. A Hitler fez isso na Polônia e na Alemanha. O comunismo ele faz isso. Stalin fez isso. Mussolini fez isso. Eles desarmam a população, divide as classes e depois coloca um contra o outro. E eles tornam a classe refém e dependente, literalmente, do Estado. Aí os projetos sociais aqui no Brasil. Veja os projetos sociais. Bolsa Família, auxílio vagabundo, auxílio moradia, auxílio reclusão, auxílio narcótico. Quer dizer, o cidadão idiota, demente de classe, dependente literalmente do Estado. Então Castelo não pensou duas vezes, meu filho. Castelo tirou o pino da granada, acendeu o estopim de pólvora e colocou a casa em ordem. Infelizmente, Lula, quando funda o PT em 1980, Fernando Henrique, o PSDB, e ele coloca o PMDB e o MDB na mão de Michel Temer, porque Michel Temer come na mão de Fernando Henrique, aí começou essa praga. No regime militar, a caderneta dava mais de 40%. Hoje não gera nem 1%. Nós temos o maior produto interno do mundo, o maior PIB mundial, Machado. Entendeu? Nós temos semente para dar e vender. Veja quanta roubalheira. E outra coisa, foi decretado também o holocausto financeiro, o caos econômico mundial. Quer dizer, o que está faltando agora? Eu torço para isso. Isso pode acontecer. Tudo pode acontecer de uma forma iminente. Os americanos colocarem tropa de Ciro, Ranger e Delta aqui dentro. E colocando as forças armadas desse governo maldito de saia justa. É isso que eu torço para acontecer. Entendeu? Ou uma insurreição dentro das Forças Armadas, ou uma Operação Valquíria, para favorecer os veteranos, que eles vêm para o nosso lado, e pelo menos vão pegar uma divisão dessa, cara. Tudo pode acontecer. Eu lamento que os caminhoneiros não tiveram força, porque a própria mídia safada, tendenciosa, podre, a Globocha, a Rede Esgoto, a Globo Lixo, entendeu? Infiltrou dentro desses movimentos. E as próprias Forças Armadas, infelizmente, cara, que comem na mesa do governo federal, que tem uma tonelada de comunistas, oficiais generais superiores, fortaleceu, cara, esses ideais da própria mídia. É isso que aconteceu, cara. Diferente de 64. Anos de ouro que não voltam mais. Anos de ouro. Interessante. 5 homens, saudoso Marechal Alberto Alencar Castelo Branco, Emílio Garracha Azul Médici, Arthur da Costa e Silva, Ernesto Beckman Geisel, João Baptista Figueiredo e seus auxiliares de peso, General Newton Cruz, que ele já está com a idade bem avançada, e o saudoso exterminador de comunista, matador de político, Coronel Ustra. E o saudoso general, que não é pai desse Mourão de hoje, Olímpio Mourão Filho. O pai desse Mourão de hoje é Antônio Mourão. Olímpio Mourão Filho, de 64, era general de exército. O maior cargo exercido pelo exército brasileiro. O pai desse Mourão era general de divisão, cargo abaixo de um general de exército. Selva de Somas, campanha. Agora eu falei um pouquinho de história. Reconté.